Domingo à tarde no Brasil, o som da música Pintinho Amarelinho ecoava em milhões de lares, enquanto um apresentador carismático dominava a tela e ditava o ritmo do entretenimento nacional. Gugu Liberato não era apenas um apresentador, ele representava a alegria de um país inteiro. Durante anos, tornou-se um dos rostos mais fortes da televisão brasileira, enfrentando a concorrência das maiores emissoras e conquistando uma audiência fiel. Mas, em novembro de 2019, o cenário mudou de forma repentina. O público deixou de ver o palco iluminado e os programas de domingo para acompanhar, em choque, as imagens de uma mansão em Orlando cercada por viaturas policiais. A notícia da queda dentro da própria casa rapidamente se espalhou pelo mundo e marcou um dos momentos mais impactantes da história recente da televisão brasileira. Para muitas pessoas, tudo se resumiu a um acidente doméstico envolvendo a área do sótão da casa. No entanto, ao revisitar o que foi divulgado na época, alguns detalhes chamam a atenção, especialmente informações relacionadas à estrutura da residência e ao estilo de vida mais reservado que Gugu vinha adotando nos meses anteriores. Pequenos elementos que passaram quase despercebidos no meio da comoção nacional. Neste vídeo, vamos revisitar essa história com calma e analisar um detalhe que raramente é lembrado quando se fala sobre aquele episódio, um ponto que ajuda a compreender melhor o contexto do que aconteceu naquele dia. Antes de continuarmos, deixe o seu like e inscreva-se no canal Lado B das Estrelas. Aqui exploramos histórias da televisão e da cultura pop que muitas vezes passam despercebidas quando os acontecimentos são noticiados pela primeira vez. Fique comigo até o final, porque ao olhar novamente para essa trajetória, do auge absoluto na televisão ao impacto daquela notícia inesperada, é possível perceber aspectos da vida de Gugu que o público quase nunca viu. Para entender o impacto desse adeus, precisamos voltar para a década de 90 e o início dos anos 2000. Naquela época, a televisão brasileira não era apenas um meio de comunicação, ela praticamente ditava o ritmo do país. E no centro desse cenário estava Gugu Liberato. Durante anos, Gugu foi um dos apresentadores mais populares do Brasil. No universo do entretenimento, ele era frequentemente visto como o herdeiro natural do legado de Silvio Santos no SBT. Quem viveu aquela época provavelmente se lembra de quadros que marcaram a televisão brasileira, a banheira do Gugu, o táxi do Gugu e tantos outros momentos que reuniam famílias inteiras em frente à TV. Eram programas capazes de alcançar públicos muito diferentes ao mesmo tempo, do trabalhador que chegava em casa no domingo ao empresário que acompanhava o entretenimento nacional. Parecia que Gugu tinha um talento raro para identificar o que funcionava na televisão. Muitos projetos que ele liderava se transformavam rapidamente em sucesso de audiência. Ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida, marcada por decisões cuidadosas e uma forte preocupação com sua imagem pública. Mas por trás daquele sorriso constante e da energia que o público via na tela, existia também um lado mais reservado. Gugu sempre foi conhecido por proteger sua vida privada com bastante discrição. Mesmo sendo uma das figuras mais famosas do país, evitava expor detalhes pessoais e mantinha uma separação clara entre o apresentador e o homem fora das câmeras. Com o passar dos anos, essa escolha ficou ainda mais evidente. Em determinado momento da carreira, ele passou a dividir sua vida entre o Brasil e os Estados Unidos. A cidade de Orlando, na Flórida, tornou-se um lugar onde ele podia viver com mais tranquilidade, longe da exposição constante da televisão brasileira. Ali, buscava algo que muitas celebridades raramente conseguem, uma rotina mais normal para sua família. A mudança não foi apenas geográfica, foi também uma forma de preservar sua privacidade e oferecer aos filhos um ambiente mais tranquilo, distante do assédio que a fama inevitavelmente traz. A casa em Orlando representava esse refúgio, um espaço pensado para proporcionar segurança, conforto e discrição. Quem trabalhou com Gugu ao longo dos anos costuma mencionar uma característica marcante. Ele era extremamente atento aos detalhes.
Nos bastidores da televisão, era conhecido por acompanhar de perto cada aspecto de seus projetos. Gostava de entender como tudo funcionava, desde a criação de quadros até as decisões estratégicas de carreira. Esse perfil cuidadoso também se refletia na forma como organizava sua vida pessoal e seus negócios. Por isso, quando o acidente aconteceu em 2019, muitos fãs ficaram profundamente impactados. A notícia foi inesperada e trouxe um choque para quem acompanhava sua trajetória havia décadas. Segundo as informações divulgadas na época, Gugu sofreu uma queda dentro de casa quando verificava um equipamento no sótão da residência em Orlando. A estrutura do local utilizava um tipo de construção comum nos Estados Unidos, diferente das lajes de concreto às quais muitos brasileiros estão acostumados. Esse acidente acabou provocando ferimentos graves e levou à sua morte dias depois. Ao olhar para a trajetória de Gugu, é possível perceber o contraste que essa história revela. Durante décadas, Gugu construiu uma carreira marcada por planejamento, disciplina e cuidado com cada passo. Era alguém que pensava estrategicamente sobre sua imagem, seus projetos e sua vida pessoal. Ainda assim, como tantas histórias humanas mostram, existem momentos em que acontecimentos inesperados mudam tudo de forma repentina. A morte de Gugu Liberato não representou apenas a perda de um apresentador querido, ela marcou o fim de uma era da televisão brasileira, uma época em que programas de auditório dominavam os domingos e milhões de pessoas acompanhavam ao mesmo tempo os mesmos momentos na tela. O momento em que a trajetória de Gugu Liberato começou a mudar não aconteceu no sótão daquela casa em Orlando, mas anos antes, quando ele tomou uma decisão importante na carreira: deixar o SBT e seguir um novo caminho profissional na Record. Naquele momento, Gugu deixou de ser visto apenas como o possível sucessor de Silvio Santos no SBT e passou a assumir um papel ainda mais independente, administrando sua imagem e seus projetos com maior autonomia. Foi uma escolha estratégica que ampliou sua liberdade profissional, mas também trouxe novas responsabilidades e uma pressão constante por resultados. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal também passava por mudanças. Gugu começava a dividir cada vez mais o tempo entre o Brasil e os Estados Unidos, buscando desacelerar o ritmo da televisão e dedicar mais atenção à família em Orlando. Essa transição refletia um desejo comum a muitas figuras públicas: encontrar equilíbrio entre a vida profissional intensa e uma rotina mais tranquila, longe dos holofotes. Naquela tarde de novembro de 2019, porém, um acontecimento inesperado mudaria tudo. De acordo com as informações divulgadas na época, Gugu subiu ao sótão da casa para verificar um equipamento, e foi ali que ocorreu o acidente que chocaria o Brasil inteiro. Histórias como essa lembram algo importante. Mesmo trajetórias construídas com planejamento e cuidado também estão sujeitas ao imprevisível da vida. Se você acompanhou a carreira de Gugu e sente que ele marcou uma geração inteira da televisão brasileira, deixe o seu like neste vídeo e aproveite para comentar também qual lembrança dos programas de Gugu mais marcou a sua infância ou juventude. Chegamos agora ao chamado lado B dessa história. O detalhe que muitas pessoas acabaram não percebendo na morte de Gugu não está apenas na queda em si, mas no contexto da estrutura da casa onde o acidente aconteceu. Especialistas em construção explicaram na época que muitas residências nos Estados Unidos utilizam um sistema de drywall e estruturas mais leves no teto, especialmente em áreas como sótanos. Esse tipo de construção é bastante comum no país, mas funciona de maneira diferente das lajes de concreto às quais muitos brasileiros estão acostumados. Em estruturas assim, o peso precisa estar apoiado exatamente nas vigas de sustentação. Fora desses pontos, o material pode não suportar a pressão de uma pessoa. Esse detalhe técnico acabou chamando a atenção de quem acompanhou o caso com mais cuidado, porque ajuda a entender melhor como um acidente doméstico pode acontecer de forma tão rápida e inesperada.
Outro ponto que ganhou destaque depois da morte de Gugu foi o momento pessoal que ele vivia. Nos meses anteriores, o apresentador vinha organizando diferentes aspectos de sua vida privada, incluindo decisões relacionadas ao patrimônio e ao futuro da família em Orlando. Essa mudança acabou se tornando pública por causa das disputas envolvendo herança, o que trouxe ainda mais atenção para os bastidores da vida de um dos apresentadores mais conhecidos do país. Quando olhamos para essa história hoje, alguns detalhes ajudam a compreender melhor o contexto daquele período, um momento de transição pessoal, mudanças de rotina e a busca por mais tranquilidade longe da intensa exposição da televisão. E talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro lado B dessa história, não em mistérios ou teorias, mas no contraste entre a figura pública extremamente conhecida e a vida privada muito mais reservada que Gugu buscava construir nos últimos anos. A história de Gugu Liberato também nos lembra algo importante sobre a fragilidade da vida. A história de Gugu Liberato também nos lembra algo importante sobre a fragilidade da vida. Um homem que construiu um dos maiores impérios do entretenimento brasileiro e alcançou milhões de pessoas através da televisão, acabou enfrentando um acontecimento inesperado dentro da própria casa. Isso mostra que fama, sucesso e recursos podem construir trajetórias extraordinárias, mas não eliminam completamente a imprevisibilidade da vida. Durante décadas, Gugu esteve presente nos lares de milhões de brasileiros. Programas de auditório, quadros marcantes e momentos que ficaram gravados na memória coletiva de uma geração inteira. E mesmo depois de sua partida, um gesto final marcou profundamente essa história: a decisão da família de autorizar a doação de seus órgãos, que ajudou a salvar várias vidas. Um ato que transformou um momento de dor em uma forma de esperança para outras pessoas. Ao mesmo tempo, os acontecimentos que vieram depois, especialmente as disputas envolvendo herança e vida pessoal, acabaram revelando ao público aspectos da vida de Gugu que ele sempre manteve longe dos holofotes. Isso levanta uma reflexão interessante. O que acontece quando uma figura pública tão conhecida parte de sua vida privada passa a ser discutida publicamente? E falando em trajetórias surpreendentes da televisão brasileira, você já se perguntou por que a atriz Ana Paula Arósio simplesmente desapareceu das novelas no auge da carreira? Uma das atrizes mais promissoras da televisão brasileira, protagonista de grandes sucessos, decidiu abandonar tudo de forma repentina. O que realmente aconteceu? Essa é a história que vamos explorar no próximo vídeo. O lado B da carreira de Ana Paula Arósio pode surpreender muita gente.